como é que fica a eleição divina e a salvação. Se Deus elegeu, então o camarada pode fazer qualquer coisa. Se Deus elegeu, então ele vai ser salvo de qualquer maneira. Se Deus elegeu, então para que eu vou me preocupar? Porque se eu estou eleito, vou ser salvo de qualquer jeito mesmo. Se tem eleição, para que eu devo evangelizar então? E são tantas perguntas que as pessoas fazem em relação à questão da eleição. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui. Primeiro, é que a eleição não é uma criação da igreja, é uma revelação de Deus. Deus é soberano e Deus estabeleceu que Ele, pela sua livre graça, escolheu aqueles na eternidade que Ele deu ao seu Filho para que sejam salvos. Agora, a eleição, ela é em Cristo. Não há nenhuma chance de uma pessoa ser salva sem se arrepender e sem crer em Cristo. As pessoas que creem em Cristo são exatamente aquelas pessoas que foram dadas pelo Deus Pai ao Deus Filho. Jesus Cristo disse isso com muita clareza lá em João 6, 36 a 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Todo aquele que meu Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, disse que Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Então eu vou explicar algumas coisas. Primeiro, uma pessoa que acha que ela é eleita e pode viver de qualquer maneira, que ela vai ser salva de qualquer forma, ela não entendeu a doutrina da eleição. Deus nos escolheu em Cristo para sermos santos e irrepreensíveis. Então a evidência de que alguém de fato é um eleito de Deus é se ele creu em Jesus Cristo e vive uma vida de santidade e irrepreensibilidade. Deus não nos escolhe para a salvação por causa da nossa santidade. Deus nos escolheu em Cristo para sermos santos e não porque éramos santos. Por exemplo, está escrito também lá em Atos 13, 48, que todos quantos foram destinados para a vida eterna creram. Não está escrito lá que todos os que creram foram destinados. O que o texto está dizendo é que a fé não é a causa da eleição. A fé é resultado da eleição. Eu criei porque Deus me escolheu. Eu estava morto nos meus delitos e pecados. Eu não podia escolher a Deus por mim mesmo. Um morto não age, um morto não decide, um morto não reage. Ou Deus dá vida a ele, ou ele não pode nem mesmo crer. A própria fé é dom de Deus, tudo procede de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então entendamos isso, a eleição é feita na eternidade. A eleição é obra soberana de Deus, ela é incondicional. Deus não me elegeu porque Ele viu em mim ou em você virtudes. Ele me elegeu não por causa dos meus méritos, mas apesar dos meus deméritos. Ele me escolheu para eu crer, Ele me escolheu para eu ser santo, Ele me escolheu para as boas obras, Ele me escolheu para eu crer na verdade, pela mediação e pela operação do Espírito Santo de Deus. Então, a eleição não anula a obra de Cristo. A eleição é exatamente confirmando a obra de Cristo. Sou eleito em Cristo para a salvação. Se você crê no Senhor Jesus Cristo, é porque você é um eleito de Deus. A salvação é oferecida a todos. E a todo aquele que crê, esse tem a vida eterna. Então, nunca reclama de, eu queria tanto ser salvo, mas eu não sou eleito, Deus não me salvou. Não, se você deseja ser salvo, venha a Cristo. Se você tem sede, vem Ele tem água para você. Se você tem fome, vem Ele é o pão da vida. Se você está cansado e sobrecarregado, venha a Ele. O convite é feito a você. Se você vier a Ele, você vai ter a vida eterna. E só pode vir a Ele aqueles que foram escolhidos por Deus na eternidade. Ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer, disse Jesus. Então, uma coisa não impede a outra. A eleição produz em nós humildade, quebrantamento, desejo de sermos santos e irrepreensíveis, e a eleição nos dá mais vigor ainda para pregar.
porque Deus tem os seus escolhidos e Ele vai chamá-los eficazmente. Paulo termina assim em Romanos 8,30. Aos que Deus predestinou, a esses Deus também chamou. Aos que Deus chamou, a esses Deus também justificou. E aos que Deus justificou, a esses Deus também glorificou. Glorifiquemos a Deus por sua eleição graciosa e rendamos-nos aos seus pés, porque Ele nos amou com amor eterno e nos atraiu para Ele com cordas de amor.